Olá pessoal, sejam bem-vindos meus amigos e minhas amigas a mais um Datacom Podcast, o seu podcast de início do mês, do nosso folhetim aqui da Buena Vista. Meu nome é Gabriel Boente, eu sou do time da Buena Vista e tô aqui hoje com ele, Vitor Ascioli, nosso responsável da área de RI. Fala aí. Tudo bem, pessoal? De Buenas, virei o host aqui do Datacom Podcast, né? Para orgulho da minha mãe, que diz agora que tem um filho famoso. Perfeitamente. E para os meus amigos aí que tanto me incentivaram a botar a cara, essa é para vocês também. Perfeitamente. Sempre tem comentário de amigo de Ascioli nos rios dele. Tá vendo aí? Lembrando a vocês que esse é o nosso podcast, que é muito mais um informativo de início do mês. A gente sempre grava no primeiro dia útil. Hoje, por exemplo, é dia 4 de maio, dia do Star Wars, por isso que a gente tem aqui mais uma companhia, né? Gravando com a gente. E bem, a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu no mês passado, rentabilidade, alguns destaques. E claro, a gente vai responder as perguntas de vocês. Se vocês viram no nosso Instagram hoje, nos stories, né? O Ascioli postou lá chamando para as perguntas, teve várias perguntas. Acho que a gente não vai responder lá, a gente selecionou algumas para falar aqui com vocês. Isso é importante, tá, pessoal? A gente lê sempre os comentários de vocês, a gente anota cada dúvida e transforma esse conteúdo. Então, por favor, já vou fazer o jabá aqui. Perfeito. Deixem o like, compartilhem, continue comentando bastante, continue interagindo, que é muito bacana. A gente está sempre acompanhando. É isso aí. Então vamos lá, a gente divide sempre por blocos. O primeiro bloco, vamos falar um pouco do que aconteceu no mês passado. Vocês já devem saber pelo nosso último episódio, foi há pouco tempo, no Buena Vista Insights, que a gente gravou aqui com o Renato, né? E, bem, não mudou muita coisa, tem pouco tempo que aconteceu. Então as notícias que a gente já viu no mês passado, continuamos aí com o conflito, né? Estados Unidos, Irã, no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, uma hora vai, uma hora volta. E o Brent, hein? O que aconteceu nesse mês aí, Ascioli? A gente teve no final ali, mais pro final do mês de abril, a gente teve um arrefecimento no valor do petróleo Brent, porque saíram ali os acordos de cessar fogo, né, entre Estados Unidos e Irã. Só que ao longo dos dias isso foi minguando cada vez mais e o petróleo voltou a se valorizar. Chegou a bater 90 e hoje volta a ir para casa de 114, 110 por ali, porque esse cessar-fogo acabou que não se tornou tanto assim cessar-fogo. Os Estados Unidos continuaram ali a fechar o Estreito de Hormuz, a bombardear. Então a gente continua com esse cenário de incerteza para o Estreito de Hormuz e o petróleo segue ali na faixa dos 114 até então. E agora vindo para o Brasil, né, saindo um pouquinho do mesmo papo de conflito, de fato já está um assunto muito extensivo na mídia e tudo mais, né? A gente teve também o corte da taxa de juros no Brasil, já era amplamente esperado, né? O Banco Central já falou que ia cortar. No último podcast que a gente gravou ainda não tinha cortado e, bem, de fato, a gente saiu de 14,75 agora para 14,5, mas teve um porém. O Banco Central ele levou a projeção da inflação, né, para 4,6 ainda esse ano. E isso está acima do teto. O teto de inflação no Brasil é 4,5, está 4,6, então cortou a inflação, mas já falando, vamos ter que dar uma segurada, vamos ter que ver o que é isso. É importante frisar até que o Boletim Focus que saiu hoje, né, segunda-feira, a gente está gravando aqui, no dia 4 de maio, a projeção para a inflação até o final do ano de 2026 é 4,84, tá? Então, bem acima da meta do Banco Central. Então, o que ocorre aqui, né? A gente já tinha espaço para cortar, a gente é lembrando aqui, né? Somos o segundo país com maior juros real do mundo, tá? Então, a gente já tinha espaço, bastante espaço para cortar esses juros. A gente já queria ter cortado meio ponto percentual de uma vez, lá no 45 dias atrás, né, na última reunião. Por conta do cenário de incerteza que surgiu da guerra, o Banco Central foi bem cauteloso e cortou 0,25. Agora ele cortou mais 0,25, porque tinha esse espaço, mas segue aí o cenário de avaliar dado a dado, continuar acompanhando o cenário externo também, para saber até onde a gente pode cortar. No mesmo Boletim Focus de hoje, a projeção é que a gente encerre o ano de 2026 com a taxa Selic a 13. Tá? Então, teria aí mais espaço ao longo do ano para corte de 14,5 até chegar em 13. Perfeito. Lembrando que o Boletim Focus ele sai toda segunda-feira, né? É um boletim feito pelo Banco Central que entrevista vários bancos e corretores grandes, economistas, onde cada um dá mais ou menos a sua projeção aí de dados macroeconômicos no Brasil e a gente consegue ter mais ou menos a sensação do que o mercado está enxergando do que vai acontecer, né? E falando no mercado, também corte de juros, a gente teve novidades no Banco Central americano,
A gente fez até um post recentemente no nosso Instagram, né, o último carrossel, que fala muito sobre o Fed. O Fed ele manteve a taxa de juros, né, na faixa de 3,5 a 3,75, mas a gente teve a maior divisão interna do Fed desde 92, né? Foi 8-4, com 4 membros discordando da decisão, inclusive um grande contingente aí se opondo a uma versão mais dovish do comunicado, ou seja, aquele pessoal que quer abrandar a taxa de juros, que quer cortar a taxa de juros. Então, a gente está tendo muita divisão, e bem, além da divisão, foi marcado também pela saída do Jerome Powell, né, da presidência do Banco Central Americano, que estava aí há muito tempo. A gente estava até debatendo aqui um dia desse que eles realmente ganham pouco, a gente até nem esperava que gaste tão pouco, mas aí saindo, né, o pós-vida aí, Banco Central, o pessoal ganha um cascalho bom no mercado, mas enfim, esse Banco Central, os Estados Unidos é um misto de economia, né, ainda mais esse ano que tem midterm, eleição ali de Congresso dos Estados Unidos, não é? Sim, sim, e lá eles têm um duplo mandato, né, eles observam tanto a inflação, quanto também o nível de desemprego, né, da população americana. Então, a projeção da Bolsa de Chicago é que não tenham mais cortes. A gente começou o ano lá nos Estados Unidos trabalhando ali com a faixa de 2 cortes ao longo desse ano de 2026, e devido a todo esse conflito de guerra, já não se tem mais projeção de corte na taxa básica de juros do americano. Isso é complexo, porque eles não estão acostumados a conviver com esses juros, né? Então aqui a gente está com esses juros altos, né? Acima de 2 dígitos há mais de 2 anos, mas o americano tem uma taxa de juros ali entre 3,5 e 3,75, isso é alto para eles. Sim. Então tem a pressão ali, até parte do próprio presidente Donald Trump, ele tem a pressão ali de influenciar no Banco Central, a baixar, como você bem citou. Foi o último reunião ali do Fed, do Jerome Powell, né, que o Trump já vinha implicando bastante, e lembrando, ele é uma indicação do primeiro mandato do Trump. Sim. Tá? Mas agora vai haver a troca, então tá havendo essa divergência, o mercado não precifica queda mais na taxa de juros americana, mas com essa troca do novo presidente do Banco Central americano, há de se ficar atento a como vai ser a postura dele. Né? Se ele vai ter uma postura, sabemos que lá nos Estados Unidos o Banco Central é autônomo há muito tempo, muito mais tempo que o Brasil, obviamente, mas há de se acompanhar qual será o tom de voz, a postura que esse novo presidente do Banco Central vai ter, que a gente ainda não conhece na posição. Perfeitamente. E a taxa de juros ela tem uma coisa muito interessante com o mercado acionário, porque quanto menor as expectativas da taxa de juros, ou seja, quanto mais a gente espera que corte, mais aquecida está uma economia, o dinheiro fica mais barato, então as empresas são mais incentivadas a tomar crédito, a arriscar e tudo mais. A gente não viu isso, justamente cancelou aí a expectativa de corte, o que geralmente poderia dar uma mexida no mercado acionário, mas aconteceu o contrário, o mercado acionário dos Estados Unidos disparou esse último mês até, mas não pela taxa de juros e sim pelos resultados das empresas. A gente está em temporada de balanço, a gente tinha comentado no último episódio, né? E foram saindo mais e mais resultados. A gente teve aí a Alphabet, o Google, quase dobrou o lucro, né? E subiu muito após o resultado. A Amazon e a Microsoft também bateram a expectativa, boa parte das Max 7 bateram, né? Um destaque não tão positivo foi a Meta, que bateu a expectativa, mas aumentou a projeção das despesas, né? Exatamente, do CAPEX. E o grande destaque foi a Intel, né? A Intel que teve a participação aí, tem uma participação do governo americano. O earnings per share, ou seja, o lucro por ação estimado era 1 centavo e veio 29 centavos. 29 vezes acima, né? Então, foi a maior alta desde a bolha.com nos anos 2000, a gente já tinha falado isso, mas realmente foi muito interessante esses resultados, não é mesmo? Não tem o que falar, né? Os resultados falam por si só. Todo mês, acho que a gente escuta ali aquela confusão de S&P vai ou não vai, o Nasdaq vai ou não vai, é bolha ou não é bolha, as IAs estão gastando rios e rios de dinheiro, isso não vai se concretizar. E aí entra mês, sai mês, passa mês, a gente vê o S&P batendo máximo, a gente vê a Nasdaq batendo máximo, a gente vê as empresas as Mag 7, né, empresas de tecnologia, entregando cada vez mais resultados. Então, não tem muito o que bater aqui, né? Sim. O dinheiro manda, então follow the money e vamos. Exatamente. Para vocês terem ideia, o Nasdaq 100 nesse último mês subiu 14%, né? 2 dígitos. O S&P ficou ali perto, ficou nos 9%, né? O SPX. E a gente vê um grande indicativo das empresas de tecnologia, né? Muito ligado à tese das IAs de volta a esquentar o mercado. As empresas de semicondutores a gente vai falar mais. Mas, enfim. E, pelo outro lado do Brasil, aí teve já aquele recuo do Ibov.
O Ibovespa no meio do mês chegou bem pertinho dos 200 mil pontos, mas aí terminou o mês numa queda, né, de 1,3%, que é aquilo que a gente já estava falando, né? Era muito mais fluxo estrangeiro e agora que voltou a ficar bom lá, o pessoal voltou para lá. É exatamente isso. Pode chamar de flight to quality, pode chamar de tese halo agora, que o pessoal está falando também, né? Mas é basicamente isso. Então, o fluxo de dinheiro entra aqui no Brasil, visando commodities, etc. Quando a coisa não está tão boa lá, a coisa melhora por lá, os resultados saem, todo mundo é mais seguro ali, é melhor aqui, então o fluxo sai daqui e volta para lá. E o nosso Ibovespa fica nisso. Se tem fluxo gringo, o Ibovespa anda para cima. Se o fluxo gringo deixa de entrar, o Ibovespa corrige e fica nesse lá e lô, digamos assim. Exatamente. Apesar disso, algo que é muito importante a gente verificar nessa última parte é que o dólar, apesar de tudo, ele teve uma queda expressiva nesse mês, né? Ficou para baixo dos R$5 depois de uns 2 anos aí. 4,95 a gente chegou a ver, né? Ele caiu cerca de 3,6% nesse último mês. E o ouro também, né? Caiu 2,5% justamente por conta de toda essa dinâmica de guerra, resultados, deu essa mudança, que a gente sempre fala aqui, né? A visão da casa que a política dos Estados Unidos justamente é desvalorizar o dólar, mas ele realmente deu essa grande correção e veio todo mundo junto, né? O ouro junto também. E, por outro lado, que a gente fala que é um dos grandes destaques aí em termos de valorização durante o período de conflito, é o Bitcoin, não é? O ouro ele tá vivendo um cenário atípico, né? Ele serve como ativo de defesa, mas todo esse novo fluxo e toda essa nova forma que a gente tá convivendo mundial, geopolítica, tá afetando um pouco aqui a forma que o ouro tem se movimentado. Sim. Mas continua sendo ouro, continua a tese do ouro, acho que super válida, né? Exatamente. Aí inverte aqui, então, o Bitcoin que ficou, ele estava justamente fazendo papel inverso, então o ouro chegou a se valorizar bastante nos últimos meses, o Bitcoin desvalorizar e agora inverteu um pouco. O Bitcoin, a gente até tinha comentado no último DataCon, até falei, acho que o primeiro passo para o Bitcoin voltar a subir é parar de cair. E isso aconteceu lá, quem está aí gravado, quem assistiu pode confirmar isso. Ele parou de cair, esse foi o primeiro passo, e aos poucos, gradativamente, ele tem se recuperado. Sim. Então é aquela tese ali GBTC, a gente até tinha falado do rebalanceamento de GBTC, né, que tinha puxado menos para a posição no ouro e tinha aumentado a posição no Bitcoin, tá? E aí o resultado tá vindo, então você até comentou aí do resultado do S&P, do Nasdaq, a gente vai falar já, imagino eu, não quero me antecipar aqui na pauta, mas foi um dos melhores resultados nos últimos 2 anos, 3 anos, acho, no mês, salvo engano. E aí não vai ter como não falar de um dos ETFs aqui da casa, assim como o Bitcoin. Teve um excelente resultado ali de recuperação devido a esse novo fluxo aqui global, tá? Então o Bitcoin voltou a se valorizar gradativamente e aí a gente vai falar já então como isso influenciou nos nossos ETFs. Então vamos falar agora do que aconteceu com os nossos ETFs, né? Justamente N coisa acontecendo, como vocês bem sabem, nossos ETFs são dolarizados, a gente acredita justamente no dólar como um hedge natural, então o pessoal fala, mas o Bitcoin tá subindo tanto, por que tá caindo hoje? Porque às vezes o dólar pode estar em queda, né? O dólar, mas se é ruim, não necessariamente, é uma forma de proteção, né? A gente sempre fala que tem que dolarizar a carteira. Você tem que lembrar que investimento, que nem a gente falou no último episódio, é construir uma casa, é aos poucos, é devagar, que você vai criando sustentação. E uma das sustentações que a gente acredita aqui no nosso produto é justamente a dolarização. Então a gente já falou das fontes de valor, né? Dólar, ouro, petróleo, Bitcoin. Então vamos ver o que aconteceu nos nossos ETFs. Para facilitar, vamos fazer igual ao último episódio. Vai passar aí na tela, né, as performances. A gente também já postou no nosso Instagram, um sumário de rentabilidade. Então, se você já não conferiu, por favor, confira lá no nosso Instagram. E bem, agora a gente vai entrar no destaque do mês, ou melhor, destaques. Tá, então vamos seguir pelos nossos 2 destaques aqui agora. Um que vocês sempre pedem, cadê o Total Return? Reinvestindo, não sei o quê. A gente tem aqui na casa, tava meio sumido, mas agora no boom das tecnologias ele veio. O QQQQ11, ou 4 queijos, né? Que é o nosso Nasdaq High Beta, né? Se vocês olharem aqui na postagem, tô pegando aqui até no nosso próprio Instagram, que é a nossa fonte de informação, ele neste mês de abril se valorizou 17,6%, né? Uma alta aí muito grande, a gente falou que o próprio Nasdaq valorizou 14%, o nosso QQQQ
valorizou 17%. O que explica isso? Explica para o pessoal de casa, assim, olha, o que é esse ETF? Cara, primeiramente, que porrada, né? Porrada. 17,6% em um mês, então... Perfeito. O pessoal que gosta de comparar aí com o CDI no mês, aí foi para mais de 300% em relação ao CDI. Vai muito mais, muito mais. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, então qual é a diferença aqui, né? Porque o Nasdaq 100 subiu 14 e o 4K subiu 17. Como o próprio nome já diz, né? Ele é high beta. Então, basicamente, o beta é você acompanhar ali as 100 empresas do Nasdaq. Você está seguindo. Quando você separa as 25 high betas ou as 25 mais voláteis, traduzindo isso aqui, você consegue capturar fazendo uma excelente seleção, sem alavancagem, tá? Sem comprar derivativos, sem se alavancar, nem nada, apenas selecionando as 25 mais voláteis desses 100. Então imagina que o 100 é uma foto, você vai dar um zoom em 25 delas, você consegue capturar esse melhor retorno, tá? Essa melhor seleção de ativos. Então, o que acontece? Você separa nas 25 mais voláteis, geralmente isso corresponde a 80% da valorização do índice, ali 70%, 80%. Então o que o 4Q faz é exatamente isso, e isso muda, tá? O que é mais volátil este mês não necessariamente é mais volátil daqui a 2, 3 meses. Isso vai ter a ver com o momento de cada ação, tá? Então o que o 4Q faz é isso, então ele selecionou as 25 mais voláteis ali, e aí está o resultado, o melhor risco-retorno nisso. Óbvio, isso puxa para cima também, isso também aumenta o risco, né? Já que elas são mais voláteis, ela vai subir mais em momento de alta, ela pode cair mais também em momento de baixa. Mas, basicamente, o resultado veio por conta disso, de uma excelente seleção das melhores 25 empresas mais voláteis do Nasdaq 100. Tanto é que a gente já viu o 4Q fechar mês com menos 5, menos 7, e agora ele foi bem para cima, né? Exato. E algo para a gente perceber, pessoal, porque lá nos Estados Unidos, por ter muitas empresas de tecnologia, a volatilidade é positiva nesse aspecto. Porque quando ela dá aquela violinada para cima, você pega várias empresas dessa. E quanto mais você vai reduzindo, mais volátil você vai pegar uma seleção interessante. Por exemplo, o Nasdaq 100 é o principal, que é das tecnologias. O Nasdaq 25, que é o 4Q, né, que são as 25 mais voláteis, tende a performar um pouquinho maior, um pouquinho mais, por conta da volatilidade. E as 7 maiores, né, o Max 7 também tem essa questão, né? Então, essa adaptação de risco é bem interessante. Por que a gente não faz 7 melhores? Porque 25 a gente acredita em uma diversificação melhor, não está super concentrado num setor, porque também você corre muito esse risco da concentração. A gente entende que é uma tese bem legal, estar nesse primeiro quartil de volatilidade, né? E por isso que é um ETF que a gente gosta bastante. A gente comentou no último episódio que o estagiário tinha vendido a janta dele para comprar e aparentemente ele se deu bem. Se tivesse feito isso no primeiro dia do mês, porque do resto a gente não pegou a rentabilidade. Então não posso cravar aqui. Só para vocês terem uma noção também das empresas que estão, a gente separou aqui as top 10 posições, tá? Da maior para menor, a que tem mais posição no 4Q é a NVIDIA. Ela corresponde a 9,7% do patrimônio líquido. E aí vai descendo a NVIDIA, Amazon, Broadcom, que a gente tinha falado no último episódio, né, que bateu 2 tri de market cap. A AMD é a quarta maior posição com 6,6%. Para vocês terem uma ideia, em preços de tela, a AMD valorizou 74% no último mês. 74%, nem eu sabia, né? Que é isso. 74%. E a gente sempre fala, né? NVIDIA, e qualquer outra, é a Taiwan Technology. A AMD, né? Que quem gosta de montar computador é a opção da AMD. A NVIDIA subiu 14%, a AMD subiu 74%. Mas ela também não é o único destaque, né? A gente teve a Tesla, que ficou mais ou menos de lado, que a gente tinha comentado já. A própria Meta também ficou mais ou menos de lado, subiu só 7%. Aí você tem a Micron, subiu 53%. A Marvell, que é uma de data center e semicondutor, subiu 66%. A Lam Research subiu 20%. E a última, aí, completando o top 10, a AMAT, Applied Materials, subiu 15%. E a Applied Materials tem 3,8%. Para você ver que é bem diversificadinho, né? A maior posição não é nem 10% do PL. E trouxe toda essa valorização. Seria melhor ter com base AMD? Sim, mas aí dentre 6 tinha que ter cravado uma. Eu ia até reforçar esses dois detalhes que você citou. Então, como vocês podem ver, a gente tem um total cap de 10%, tá? No 4Q. Então, nenhuma ação pode ter um peso maior que 10%. Então, a mais pesada ali tem 9 e pouquinho, como vocês viram. E esse exemplo é claro. Você selecionou ali as top 10 e vocês viram que, 10 empresas puxam 80% da performance do índice. Então é exatamente isso que significa o high beta, tá? Elas são super voláteis. Então, uma ação valorizar 70% no mês. É muito mais difícil isso acontecer com a Starbucks.
Sim, a Starbucks faz parte do Nasdaq 100, para você ter noção. Então, pô, a Starbucks dificilmente ela vai valorizar 70% do mês, porque ela é muito grande, né? É um Titanic, digamos assim. Então, é muito mais difícil você dar uma volta no Titanic do que numa lancha, pessoal. Então, fazer uma excelente seleção de ativos é exatamente isso. E aí é aquilo que você comentou. Quanto mais enxuto você vai ficando, mais volátil vai, porque diversificação é o almoço grátis do mercado. Então, 7 também já é muito arriscado, né? Sim. Você ficar dependente só de 7 empresas não é uma diversificação muito saudável. 100, ainda, nesse caso aqui, ainda é saudável, falando do Nasdaq 100, mas aí você já tem espaço para melhorar isso. É exatamente isso que a gente fez ao desenvolver esse índice com a Nasdaq dos 25. Aqui acho que a gente encontrou o melhor custo relativo aqui, né? Nem 100, nem 7, 25, dependendo de um rico da vida, 50. Então, acho que ficou claro aqui nesse exemplo o que é o 4Ks para vocês. É mais uma das formas, né, que a gente encontrou aí de trazer uma outra estratégia. Tem N estratégias, é aquilo que mais se adequa. Às vezes você pode pensar, eu prefiro investir só nas MaxServe. Tranquilo, tem ETF para isso no mercado, até no Brasil. Vários, a gente realmente pensou em trazer essa opção por justamente ser bem interessante. E até um dos primeiros ETF de Nasdaq 25 do mundo, tá? Se não me engano é o segundo. O primeiro foi lá na Coreia e o nosso segundo do mundo. Então é algo super sofisticado e também simples, né? Que é o que a gente sempre gosta de falar. E aquele dinheiro de obra pronta, né? Se você tivesse escolhido o MaxServe, por exemplo, Tesla e Meta subiu só 2% e 7% respectivamente. Nvidia 14%. Essas outras aí, monstruosidade 30%, 40% ia ficar de fora. Ia ficar de fora. Mas é fácil falar agora também, né? Porque já teve mês que essas 7 subiram muitos por cento. Então, mas esse é o aprendizado do evita no stock pick. Exato. O ETF ele tá aí justamente para isso. Escolha a melhor estratégia que combina com você e aí a gente consegue navegar numa estratégia bem mais interessante. O segundo destaque do mês é o XBCI. A gente já tem o Coin, que é o queridinho da casa, a gente falou muito bem do Bitcoin, e veio agora o XBCI, o Açoia tá com a camisa do XSPY, que é o primo dele, a família Buffett, né? O XBCI é o Bitcoin impulsionado. O que isso quer dizer? Ele tende a performar em até 1,5 Bitcoin. Esse mês de abril, o XBCI, a cota, performou 8,6, entregou 3,18 de provento, o que dá uma rentabilidade total aí de 12,08% no mês, pagando 3% de dividend yield. O que é isso, hein? Que time, hein? Que time. Caramba, se fosse planejado não daria tão certo, Perfeito. Né? Um mês de vida o XBCI tem e já começou com 3,18 de dividendos, mais 8 de valorização, 12 no mês. Que porrada! Não tem muito o que falar, né, pessoal? Então a gente comentou aqui no início do vídeo, o Bitcoin voltou ali a subir gradativamente. E aí esse aqui é o legal também, né? Quando a alta é gradativa, a gente, mesmo com o cover call, a gente consegue surfar toda essa alta. E no caso do XBCI, ele tem um impulsionamento de 1,5, então a gente consegue até performar 1,5 melhor que o ativo puro. Então, não teve segredo, né? Sim. Para vocês verem, né, pessoal, que é mais uma forma, mais uma estratégia que a gente trouxe para vocês aí, né, de até 1,5 do Bitcoin, até 1,5 do S&P 500. É aquilo, para aquele pessoal que está mais otimista, que quer ter uma exposição maior à tese, isso com o dólar caindo, inclusive, né? O dólar teve essa queda, aquele clássico si, né? Se o dólar estivesse para cima, certamente seria maior, mas é aquilo, é aquele hedge, aquela diversificação que a gente busca trazer para vocês. E bem, não tem muito o que falar, a família Boost é muito interessante, se você não conhece, se conheça, acesse nosso site, nas redes sociais, que é bem interessante. Vamos para a última parte agora, que é a parte final, respondendo a pergunta dos nossos seguidores, dos nossos cotistas, do amigo internauta, que seja. É legal. A gente separou, fez uma seleção aqui de perguntas, de novo, não deu para pegar todas, porque foram várias mesmo. Obrigado aí pela participação, tá, pessoal? E obrigado pela participação. Ouvimos aí o feedback do último vídeo, o áudio hoje tá melhor, não tem como. Exato. E não aposentamos o Renato, eu sei que perguntaram do Renato também, esse aqui ficou para mim, pelo visto, o Renato tem o dele, tá? Exatamente, é sempre a dança das cadeiras aqui. Mas antes de responder as perguntas, é um disclaimer muito importante que a gente tem que fazer para vocês. Boa parte das perguntas era sobre: vai lançar ETF de prata? Vai lançar ETF de BOV? E aí, e o outro ETF impulsionado? Pessoal, calma. Todo mês a Buena Vista traz novidades. Mas a indústria de fundos de investimento é altamente regulada. Então a gente não pode falar de fundos que a gente quer lançar e que ainda não saíram por conta de regulação. Que aí é para deixar o jogo mais justo, honesto, todo mundo seguindo a lei direitinho, né? As regulações. Então, por isso, vocês podem lançar o ETF digital? A gente pode, tem várias possibilidades. A gente sempre dá ajuda nas sugestões, a gente sempre estuda a demanda do mercado por ETFs. A gente pensou justamente
nos impulsionasse, porque era uma demanda de mercado, a pessoa pedia muito, né? Quando a gente fala, News tem esse, cadê esse? A News, novamente, é a nossa relação, é a nossa operação lá fora, mas não é porque eles têm lá que necessariamente a gente vai ter aqui, entendeu? Mas, de novo, podemos ter, podemos não ter. O pessoal tá ansioso, o pessoal Vocês tá vão mais descobrir. ansioso que eu. Eu sou ansioso, Renato tá ansioso, mas assim, é como o Gabriel bem falou, pessoal, a gente se esforça ao máximo para trazer não só os que estão na nossa gestora lá na News, a gente quer inovar cada vez mais, mas tem um rito processual a ser seguido, e principalmente um detalhe aqui também, né? Não são ETFs, são produtos, não é só demanda que a gente observa, mas também a gente tem nossos princípios, nossa filosofia da casa, né? A gente não vai lançar um ETF só porque ele está na moda, Sim. a gente não vai lançar um ETF só porque a gente acha legal, etc. A gente vai lançar teses que a gente realmente acredite que vão existir, que faz sentido e que vão perdurar por 10, 20, 50 anos. Exatamente. Tá? Então, a gente faz muito bem esse mapeamento aqui de quais teses a gente pode lançar que vai realmente agregar no portfólio de vocês, que vai realmente perdurar ali por 20 anos no portfólio de vocês, tá? Exatamente. Então, assim, pessoal, é aquilo, a gente tem que ver se para de pé e sempre com muita diligência, com muita paciência. O que a gente pode falar é que tem muita novidade aqui dentro, a gente está bastante empolgado com esse ano, não só o primeiro semestre, mas o ano como um todo. Tem muita novidade. E lembrando, que a gente falou do caso da News, a gente tem vários parceiros do mercado. Por exemplo, o 4Ks que a gente falou agora é o índice da Nasdaq. A Nasdaq em conjunto, né, com a gente lançou esse índice. O Rico 11 é em conjunto com a Bloomberg, é uma função da própria Bloomberg. Então, assim, existem N parceiros, vocês podem olhar, tem pistas em vários lugares, a gente só não pode falar, mas tem várias pistas por aí. Então, só para matar a curiosidade, a primeira pergunta, só para passar, do Bruno R. Radamés. Não seria possível um ETF com empresas brasileiras pagadoras de dividendo e dividendo estético? Seria, só que a gente não pode falar que vai lançar ou não. Mas, de novo, só puxando um pouquinho do gancho, não o que a gente vai fazer ou não. Mas fica a recomendação do último podcast que a gente gravou, o Insights, que o Renato ele deu uma masterclass aí sobre criação de ETFs, ver se para em pé, ver se não para. Então, você que pensa em lançar seu próprio ETF, você que tem várias ideias, ou quer trabalhar na indústria de fundo, que seja quer conhecer melhor, dá uma olhadinha no último episódio para vocês entenderem como é que é o nosso raciocínio aqui por trás na hora de lançar um ETF, né? Na hora de lançar uma tese. Então, essa é a única aí de ETFs que a gente pode lançar, ou que não pode, ou que ideias. Novamente, pessoal, infelizmente a gente não pode falar do que a gente gostaria, porque tem muita coisa interessante que vocês sugerem, na DM mesmo tem várias. Sugestão anotada. Sugestão anotada. Enfim, vamos lá. Pergunta do @André Brilho. Coin 11, o que influencia mais o resultado? Dólar, valor do Bitcoin ou o valor da cota? Aqui eu estou imaginando que o resultado são os proventos distribuídos. E aí, o que influencia mais o Coin 11? Tá, como a gente não sabe se ele falou exatamente dos proventos ou do ativo em si, né, da cota em si, vamos lá. O que influencia a valorização ou desvalorização da cota, obviamente, é o Bitcoin. Sim. Né? Porque o Coin 11 replica ali o ativo subjacente, que é o Bitcoin. Então, não tem. Se o Bitcoin sobe, ele vai subir, ele tende a subir. Se o Bitcoin cai, ele tende a cair. O que é que pode atrapalhar um pouco essa perfeita correlação, eu diria? A exposição cambial, Sim. que é o dólar, tá? E o cover call, o dividendo sintético, que caso o Bitcoin suba de forma muito agressiva, o cover call ele vai acabar limitando essa alta. Quanto aos dividendos, nada influencia. Para não dizer nada influencia, a volatilidade influencia. Tá? Então, se o Bitcoin hoje parasse de se mover, aí sim atrapalharia os dividendos sintéticos, porque não ia ter volatilidade. Então, lembrando aqui para vocês, caso vocês não saibam, lançar uma opção de compra é basicamente você vender volatilidade. Então, se o Bitcoin ficasse parado, né, igual um eletrocardiograma, morresse, não teria como a gente vender volatilidade, a gente não receberia prêmio nenhum por isso. Se ele começa a ficar igual um eletrocardiograma, muito, né, frenético, muito volátil, isso aumenta a volatilidade e a gente consegue receber mais prêmio por isso. Só que não significa que a gente iria pagar mais neste mês. Por quê? Porque em um mês ele pode estar mais volátil, mas no outro mês ele pode ficar mais na média dele, tá? Então, evitando pagar 2%, 3% no mês e 0,5% no outro mês, a gente sempre deixa claro ali para vocês um range que pode acontecer. Então, aquilo ali é um estudo, tá? O menor pagamento possível que pode acontecer
foi justamente no menor período de volatilidade que já teve naquele ativo, e o maior é o maior período de volatilidade naquele ativo. Então a gente sempre vai ficar ali naquele meio para que não aconteça nenhuma divergência muito grande daqui. Lembrando, pessoal, trabalhar com derivativos envolve muito risco também, por isso que é uma equipe totalmente especializada que trabalha em cima disso. Dá para replicar em casa? Dá, só que é muito complexo. O CoinOnes, ele barateia essas operações de você vender, venda coberta, e aí trazer os dividendos e tudo mais. Então o valor da cota, lembrando que a meta que a gente divulga para alguns ETFs é o dividend yield. Então a gente fala que é 2 ao mês, 3 ao mês, não é R$100. Então se a cota cair de 100 para 80, vai cair também o valor nominal do dividend yield, porque se é 2% de 100, então neste mês ele pagou R$2. Se caiu para 80, vai ser 2% de R$80. Então, a distribuição de dividendo é exatamente isso. Está em cima do dividend yield que a gente fala. Agora, pagando mais ou menos, aí justamente essa valorização do Bitcoin, a questão do dólar e tudo mais que o próprio Vitor falou pra gente, beleza? Então, o que influencia mais é o Bitcoin, porque é um ETF de Bitcoin. Então, o Bitcoin acaba influenciando mais. Vamos para a pergunta agora do @DDC Ribeiro. News paga 2 dias após Datacom. ABV demora mais. O que é feito com rendimento? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta operacional, que tem muita gente que tem muita curiosidade dos âmbitos operacionais aqui da casa, e obrigado pela pergunta, é bem legal ver o interesse de vocês. A gente precisa de um tempinho, justamente porque envolve várias partes, tem a custodiante lá fora, a custodiante aqui, a administradora do Brasil, questão cambial. Tem uma questão muito curiosa que precisa ser dita sobre os nossos ETFs, tá bom? Por conta dos ativos no exterior. Se você quer comprar hoje alguma coisa lá fora nos Estados Unidos, um tablet desse, por exemplo. Um tablet está $1.000, vou pagar $1.000. Você vai pagar o dólar com o spread. O dólar hoje, vamos dizer que está R$5. O cara vai te cobrar uns 5,20, uns 5,15, uns 5,30. A gente, por ser uma gestora e ter parceria com várias casas e tudo mais, a gente negocia na 4ª casa decimal, na 5ª casa decimal. É uma eficiência cambial muito grande que a Buena Vista traz para os cotistas. De novo, você pode comprar Bitcoin e fazer operação lá fora? Pode, mas você vai pagar tax withhold, você paga 30% aí de capital de imposto, você vai pagar essa taxa do dólar. Na Buena Vista, além da eficiência tributária, tem eficiência cambial ainda. Você vai pagar um dólar muito menor, porque a gente paga um dólar muito menor, né? Então fica bem parecido com aquilo lá. Então, essa, entre aspas, demora, esse prazo dilatado em relação da News, é justamente porque a gente precisa de um tempo de trazer o dinheiro para cá, de fazer câmbio, de questões de trâmites com a custodiante, com a administradora, avisar B3, provisionar pagamentos e tudo mais. Então, precisa desse prazo. Seria praticamente muito difícil ser instantâneo, porque envolve várias partes para a gente fazer tudo da forma mais correta possível. Beleza? Chega fácil na ponta. Chega facinho para vocês. Aqui a gente tem todo um... Os primeiros dias do mês, vocês não têm ideia. Exatamente. Vamos lá agora para a pergunta do @calhenry17, que fez 2 perguntas, hein? A Receita Federal pode vir a taxar os ativos boosted? Não só pode, como vai. Porque, brincadeiras à parte, comenta um pouquinho para o pessoal como é que funciona a tributação dos ETFs, Daciano. Perfeito, eles já são taxados, tá, pessoal? Então, teve toda essa explicação aqui do Gabriel, que vai trazer os dividendos que vêm de lá e etc. Se você fizer isso na pessoa física, você vai ser tributado numa lei diferente, né? O tax withhold. Então, enfim. Mas em resumo, tá? Os dividendos que vocês recebem de todos os ETFs pagadores de dividendos, eles já são retidos na fonte 15%. Então, a gente como gestora tem que divulgar o valor bruto, aqueles que vocês veem lá no nosso Instagram. Mas vocês recebem, isso inclusive é até pergunta, né? Recebi menos do que foi divulgado. Sim. Porque vai ser descontado 15% na fonte, tá? Automaticamente para vocês. Já na hora que você tem o ganho de capital, aí você é quem vai ter que pagar esse imposto de renda também de 15%, a famosa DAF, tá? Que isso também já ocorre com ações, quando você negocia lá acima de R$20 mil, com BDRs, com opções, enfim. Então a Receita Federal já tem a parte dela ali. E só lembrando, tá, pessoal? Por que a gente divulga o valor bruto, então, né? Muita gente fala, tá divulgando mais. Porque existem algumas modalidades, alguns tipos de pessoas jurídicas que são isentas. E a gente
divulga para todo mundo, porque a nossa base de investidores é muito ampla. São mais de 15, 17 mil investidores aí com a gente, tá bom? Então, o que acontece? Existem algumas formas de pessoas jurídicas que são isentas. O que a gente pode falar aqui de cabeça aqui? Pessoas físicas realmente pagam imposto, são tributadas em 15% dos dividendos e mais 15% na hora de vender. E pessoas jurídicas não financeiras também, tá? Elas acabam sendo tributadas. Então, a gente falou, tem uma eficiência tributária em trazer para os Estados Unidos? Tem, mas não quer dizer que você não paga imposto. Quer dizer que você vai pagar bem menos. Metade até do imposto. O que já é coisa. Bastante coisa. Mas ainda tem essa questão, então sempre bom ficar bem atento, tá bom? E a outra pergunta do Carl Henry, que é mais ou menos, a resposta vai mais ou menos igual aquela do Coin11. A volatilidade dos ativos pode prejudicar os pagamentos mensais? A meta é a aposentadoria. É até uma questão bem interessante da volatilidade que tu falou, porque se vocês pegarem aqui, vou até abrir aqui agora o nosso Instagram para dar uma olhada, da quantidade de proventos, né, o percentual de proventos. Se vocês olharem os que menos pagam proventos, que tem menor dividend yield no mês, vocês vão ver que é o Casa 11, com 0,9, e o GDIV 11, que com 0,82. O Casa 11, ele tem 3 mil rates, né, 3 mil ativos de, como se fosse um fundo imobiliário americano. Ou seja, é muito defensivo, é muito pouco volátil, é um mercado totalmente previsível. E o GDIV, ele tem um portfólio de mais de 2 mil empresas de mais de 25 países desenvolvidos no mundo, exceto os Estados Unidos e Canadá. Então muita gente pede, cadê o VT da Buena Vista? GDIV 11. Então assim, para vocês verem que com tanta diversificação, eles são muito poucos voláteis. E por conta da baixa volatilidade, eles têm um dividend yield menor. Aí olhando na outra ponta, né, o Coin11 paga 2,19 ao mês, o ET, que vocês adoram, pagou 2,68, né? E o próprio XBCI, que é mais volátil ainda, pagou 3,18. Porque é o que o Vitor falou. Quando você faz a operação de venda de cover calls, venda de calls, você tá... Quanto maior a volatilidade, maior é o prêmio da venda, mais gorda ela é, que é a forma como a gente fala, tá? Então tem toda essa diferença. Então, vai da sua estratégia, vai da sua montagem de portfólio, o que mais você sente confortável, que você entende. Porque aí você fala, não, vou comprar tudo aqui das maiores. Aí se você comprar por dividend maior, você vai comprar Coin, ET, XBC, XPY. Num dia de hedge criptomoeda, vai tudo junto. Aí vai ficar, nossa, o dividend caiu. Caiu, porque novamente está atrás da cota. Então é bom ficar bem antenado nisso, tá, pessoal? A volatilidade... Acho que se eu puder dar um exemplo aqui para facilitar, eu gosto muito de fazer analogia, que eu acho que fica mais fácil do pessoal entender, tá? Então o que é essa bendita volatilidade, o que é essa venda de volatilidade? Vou tentar traduzir isso mais fácil, tá, pessoal? É simples. Imagina que você tem 18 anos de idade, tá? Você acabou de tirar sua carteira de motorista e você comprou um Porsche. O que é que a seguradora automaticamente vai fazer? 18 anos de idade, dirigindo um carro de 400 cavalos, não tem habilidade, então a probabilidade de você dar no muro com esse carro é altíssima, certo? Então, o que a seguradora faz é calcular essa estatística e ver, cara, a chance desse sinistro acontecer, de você dar uma lapada no muro e eu ter que te pagar alguma coisa, né? O segurador tem que pagar alguma coisa, é muito grande. Sim. Tá? Então, ele cobra um valor maior para você, né? Um prêmio maior para você. Uhum. Agora, imagine um outro exemplo. Você já tem 60 anos de idade, ou pouco menos, que também 60 anos. 60 anos ou 45 anos, pronto. Perfeito. 45 anos de idade, já dirige aí há mais de 20 anos, nunca teve um sinistro, nunca bateu o carro. Uhum. Você dirige um carrinho 1.0, tranquilo. Um Polo Track. Um Polo, super tranquilo. O que é que a seguradora vai fazer quando for renovar o seu seguro? Ele vai dizer, cara, a probabilidade desse cara bater em alguém ela é muito menor. Então eu vou cobrar um prêmio menor para ele. O valor do seguro vai ser menor para ele. É exatamente isso aqui que ocorre, tá? Então a chance do Bitcoin subir 10% em um mês e bater lá nas calls, né, bem fora do dinheiro que a gente vende, ela é muito maior do que do GDIV, por exemplo, que são empresas grandes, que se movimentam pouco, tá? Então, é exatamente isso que faz. Então, você quando vende uma opção do Bitcoin, ela paga mais prêmio, né? Porque a chance desse sinistro acontecer é muito mais alta, né? O risco disso acontecer é muito mais alto. Quando você vende a opção do GDIV, ele paga menos prêmio, porque a chance desse sinistro acontecer ela é menor. Acho que é trazendo um pouco para a vida real, do mercado para a vida real, para tentar facilitar para vocês. Grande exemplo. Tá, então vamos aqui para última pergunta, que inclusive é uma pergunta que a gente já respondeu mais ou menos aqui, mas vai ser mais tranquilo. Vamos de novo. O @empreender nunca foi tão fácil. Iniciantes tenham tudo em Coin11. É seguro?
E aí, é seguro ter todos os ovos na mesma cesta, como a gente gosta de falar aí no mercado? Até, não sei aqui, mas nem até bíblico não é, né? Tem que diversificar, pessoal, até na Bíblia. Então, não é seguro você, e ainda mais falando de Bitcoin. Sim. É um ativo, como a gente acabou de dar no exemplo aqui, extremamente volátil, tá? Então, não é seguro, empreender nunca foi tão fácil. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho melhor essa resposta. É proibido? Não é. Tem muita gente que deu em Bitcoin, ainda mais naquela época que ele subiu muito, o pessoal vendeu casa, Aí tá pagando vendeu a tudo e conta colocou agora. no Bitcoin. Se segura até agora, realmente está pagando a conta. O que você tem que entender é que a diversificação, ela existe justamente para você balancear. Porque a gente viu o Bitcoin realmente subindo aí 14% esse mês, 12%, que seja. Mas nos últimos 6, 7 meses para cá, ele caiu muito. É só ver o exemplo da própria cota do Coin11, que o pessoal reclama muito. Geralmente nós até são lançados a cota 100, a cota do Coin11 chegou a bater 60. Então realmente teve uma queda muito grande. Ter todos os seus ativos em um único ativo que pode cair 40% é algo que você tolera? É um ativo que faz parte dos seus planos, você vai precisar usar agora? Isso é muito bom ter em mente e ter em vista na hora de planejar seus investimentos. É aquilo que a gente falou. Montar o seu portfólio é como montar uma casa. Às vezes você pode pensar, eu vou ter o melhor escritório do mundo, vou botar um PC gamer, vou botar um telão, e aí o resto da casa não tem chão, chão de terra batida e tudo mais. É bom ir construindo de forma bem balanceada. Um exemplo que a gente tem aqui em casa, o GBTC. O GBTC ele justamente dá uma balanceada entre o Bitcoin e o ouro. Porque como são dois ativos de reserva de valor, um vai equilibrando com o outro e aí ele consegue performar. Ele nunca vai dar aquela porrada de 20%. Não sinceramente, se no mês o ouro e o Bitcoin subir isso tudo, ele vai acabar subindo até. Mas é bom a gente ter essa noção desse balanceamento, justamente para não passar perrengue, não passar mal na hora de grandes correções de mercado. É aquilo que a gente sempre fala, no bull market todo mundo é gênio. O cotista aqui, por exemplo, na época, se o Bitcoin agora subiu 15%, se ele tem R$1 milhão, ele ganhou R$150 mil, valorizando R$150 mil no mês. É gênio. Mas na hora de que cai 40%, aí vão falar aí, ó, devia voltar para renda fixa, devia voltar para ouro, devia voltar para não sei o quê. Justamente porque é bom dessa balanceada, tá? Então assim, é seguro? Não é. É bom você entender essa situação para aí sim você ter uma segurança maior. Não é também comprar 800 ativos de uma vez só, porque chega um ponto que a diversificação nem faz mais sentido. Mas é bom você entender o seu apetite ao risco e o quanto você está disposto a correr nisso. Perfeita resposta, nada a agregar. E bem, a gente já se alongou muito, né? O pessoal mandou muita resposta, a gente gostou de falar bastante. Foi um episódio legal, Bom pra caramba, só melhora isso aqui, cara. Só melhora, um episódio aí de Star Wars, né? Dia 4 de maio, abençoando a gente. E bem, espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam. Eu gostei do seu estilo, tá? Importante frisar isso aqui. Você tá uma elegância só. A gente hoje tem que trazer elegância pra todo mundo aí. Isso, cara. O mercado financeiro precisa de um pouco menos de camisa branca. É isso, pessoal. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá? Tá passando aqui embaixo os cardzinhos no nosso Instagram. Lembrem, à vontade de mandar e-mail pra gente, se quiser saber mais. A gente tá respondendo todo mundo. A gente tem que responder todo mundo, mas responde todo no dia. Vídeo aí também. Comenta, dá dicas, sugestões, tá bom, pessoal? Que a gente fica muito feliz e adora responder as perguntas de vocês. É isso. Algo mais, Acioli? Por hoje é só, né? Até mês que vem, né? Então, por hoje é só. Até mês que vem, Se Deus pessoal. quiser. Tchau, Um tchau. abraço.